Nesta era, onde as pessoas têm liberdade de ir e vir, liberdade, como eu disse, para ter acesso a fontes de lazer, nesta era onde as pessoas se conectam com o mundo através das redes sociais, por que o ser humano está asfixiado no único lugar que ele deveria ser sempre jovem? Por que ele está envelhecido? Por exemplo, quem sofre por antecipação acrescenta pelo menos uns 10 anos na sua idade emocional. Quem cobra demais de si mesmo acrescenta uns 15 anos na sua idade emocional. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, a situação é pior, porque também estressa-se com muita facilidade diante das pessoas que não correspondem às suas expectativas e além disso, tende não apenas a cobrar demais de si, mas cobrar demais do outro. Isso também envelhece precocemente o território da emoção. E pessoas que ruminam perdas, mágoas e frustrações, e também têm necessidade neurótica de poder, de evidência social, ou têm a lodoxafobia, medo dos cancelamentos. É um nome estranho, né? Mas isso se refere ao medo da opinião crítica, dos haters ou discursos de ódio. Quem tem esse tipo de patologia também envelhece rapidamente e intensamente no território da emoção. Então, qual a idade emocional das pessoas hoje? Elas frequentemente têm mais de 100 anos no território da emoção. E eu tenho sido um dos pensadores e pesquisadores solitários no teatro da humanidade, fazendo uma acusação séria. Nunca tivemos uma geração tão triste, estamos na era dos mendigos emocionais, e ao mesmo tempo nunca tivemos uma geração tão envelhecida psiquicamente, precisando de muitos estímulos para ter experiências de tranquilidade, ou necessitando que haja uma série de eventos para que ela possa ter um mínimo de suavidade, capacidade de se reinventar, trabalhar perdas e frustrações, e assim por diante. Então, queridos amigos, é algo muito sério. Nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente, alteramos o ritmo de construção de pensamentos. E, além disso, estamos na era da ansiedade também. Uma das síndromes que eu descobri se chama síndrome do pensamento acelerado. Veja bem, no córtex cerebral tem um fenômeno inconsciente chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele é o biógrafo do cérebro. Ele arquiva tudo de maneira implacável. Cada pensamento lúcido, mas também cada pensamento estúpido. Cada emoção que induz a alegria e a satisfação, e cada emoção tensa, ansiosa, angustiada. E isso vai acumulando uma quantidade enorme de lixo mental. Além disso, a quantidade de dados que uma criança, um adolescente e um adulto é exposto hoje é tão atroz que se você pegar uma edição do jornal The New York Times, ou um jornal brasileiro como o Globo, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, ele tem mais informações do que um ser humano médio adquiria durante a vida média de 45 a 50 anos, na década de 50 do século passado. E todas essas informações não são inocentes, elas são registradas no córtex cerebral pelo biógrafo do cérebro, pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, fazendo com que a MUC, ou memória de uso contínuo, ela esteja entulhada de dados numa intensidade e dramaticidade jamais experimentada pela nossa espécie. E isso faz com que 4 fenômenos inconscientes que não foram estudados no passado, mas que estão nos bastidores da mente humana, estão nos bastidores da construção de pensamentos. O primeiro fenômeno é o gatilho da memória. Enquanto eu estou falando com vocês, o gatilho no córtex cerebral está sendo disparado em nuvens. Ele é um copiloto do eu. E o segundo fenômeno se chama janelas da memória. Elas têm janelas traumáticas, que são janelas que têm angústia, ansiedade, fobias, irritabilidade, baixo limiar para frustrações, e tem as janelas light, que são as janelas que têm capacidade de um ser humano ter autocontrole, generosidade, altruísmo, autoestima, autoimagem. E dependendo da quantidade de janelas traumáticas prevalecendo sobre as janelas light ou saudáveis, então nós vamos ter um ser humano com baixo limiar para suportar frustrações,
um ser humano, portanto, irritadiço, ansioso, que tem necessidade de muitos estímulos para, como eu disse, ter momentos mais intensos de encanto pela vida, de prazer ou até da chamada felicidade. Bom, soma-se a isso que a quantidade de informações é tão grande que o gatilho dispara a uma velocidade enorme. Primeiro copiloto, segundo copiloto, as janelas da memória abre-se numa quantidade absurda. Terceiro copiloto, a âncora da memória. Ela tem a função no inconsciente de levar um locus, um foco. Se uma pessoa fica migrando de janela em janelas ou de grupo de janelas para grupo de janelas, ela não tem foco, ela não se concentra. Então, a mente dela é um trevo de tensões, preocupações e pensamentos. E o quarto fenômeno é o alto fluxo. Ele mantém uma quantidade de pensamentos na mente humana e de emoções para que o ser humano se entretenha, para que ele se distraia, para que ele tenha prazer de viver. A maior fonte de entretenimento não são as praias, não são os hotéis, não são as viagens através das aeronaves, não é a televisão, não é o sexo, não é os jogos de videogame. A maior fonte de entretenimento é ou deveria ser o mundo dos pensamentos, das imagens mentais, das ideias, ou seja, das emoções produzida pelo alto fluxo. Então, gatilho é um copiloto inconsciente, abre janela segundo o copiloto, a âncora, como abre uma quantidade absurda, a âncora não tem foco, ela começa a migrar de região por região no córtex cerebral, e o alto fluxo produz uma quantidade absurda de pensamentos, gerando essa síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que ela está cometendo centenas de milhões de pessoas no mundo todo, chamada síndrome do pensamento acelerado. E médicos também no mundo todo dando diagnóstico errado, acreditando que essas pessoas têm a hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção e dão drogas da obediência, diagnóstico errado e, consequentemente, drogas da obediência para tentar domar o cérebro de crianças, adolescentes e também adultos que estão super agitados em decorrência dos 4 copilotos num frenesi, na aeronave mental, dominando o manche e os instrumentos de navegação, fazendo com que o eu, como piloto da mente humana, não exerça adequadamente os seus papéis. Agora, imagine que um piloto, numa aeronave física, ele tem um plano de voo, e ao invés de seguir esse plano de voo, ele não tem qualquer dirigibilidade. Ele começa a andar em círculos, ou descer rapidamente, ou subir rapidamente. Ou seja, tem uma série de atitudes que conspiram contra a sua capacidade de autonomia para dirigir essa aeronave. Infelizmente, usando agora essa alegoria ou essa metáfora para a mente humana, é assim que tem ocorrido no mundo todo. A mente humana não tem um bom piloto. Ela tem 4 copilotos importantes, mas esses 4 copilotos, na era do excesso de informação, na era do envelhecimento precoce da emoção, na era dos mendigos emocionais, geram um nível de estresse, um estado de angústia, que é como se nós cometêssemos acidentes frequentemente em nossa aeronave mental. Toda pessoa que cobra demais de si é um carrasco de si mesmo. Isso é um acidente aéreo mental, usando a metáfora da aeronave. Toda pessoa que exige demais dos outros, o que eles não conseguem dar, também acomete acidentes gravíssimos. Toda pessoa impulsiva, e tem pessoas que dizem, doutor Cury, eu não levo desaforo para casa. Falo, claro, você é uma pessoa desequilibrada, não leva desaforo para casa, mas leva desaforo para a sua casa mental, porque você tem um biógrafo, o fenômeno RAM, que registra cada reação superdimensionada, e você cada vez se torna hiperreativo ou ansioso e impulsivo, atropelando as pessoas que estão ao seu redor. E toda pessoa impulsiva tende a reagir pelo fenômeno bateu, levou,
estimula também o biógrafo do cérebro, no córtex cerebral, dos seus filhos, do seu parceiro, da sua parceira, dos seus colaboradores, traumatizando-os, fazendo com que eles desenvolvam alto nível de ansiedade, também envelhecimento precoce da emoção e necessitem de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Então, caros amigos, infelizmente, as universidades e as escolas do mundo todo, à exceção das escolas que estão aplicando programas de gestão da emoção, elas não ensinam os seus alunos a pilotarem a sua mente. A mente se tornou terra de ninguém. Eu dou muito treinamento para magistrados, para a STJ, para os tribunais regionais de justiça dos vários estados, para a Associação de Magistrados do Brasil. E eu digo que na Constituição do Brasil está prevista que nós temos direito à propriedade privada. Ninguém tem liberdade de entrar em nossa casa ou nosso apartamento, sentar no estofado, botar o pé de maneira irresponsável, sem pedir licença, ou abrir nossa geladeira, ou dormir na nossa cama. Isso seria um crime, uma invasão à privacidade. Mas, infelizmente, a mais complexa propriedade, a mente humana, a mais complexa aeronave, a mente humana, o território da emoção, virou terra de ninguém. É facilmente invadido.